Boa tarde a todos. Agora nós vamos iniciar o estudo do conteúdo do princípio divino, a parte 2, a introdução à restauração. Então, Deus ele vai fazer um trabalho para que o homem saia do seu estado de homem decaído e volte para seu estado original. Então, isso se chama a providência da restauração. Então, a providência de Deus é a providência da restauração. Então, a providência da restauração também pode ser chamada a providência de recriação, onde vai recriar o ser humano. Então, desde que o homem ele cumpra sua porção de responsabilidade, é possível voltar a seu estado original. Então, a providência da restauração significa a providência de Deus para restaurar o homem decaído a seu estado original, dotado na criação, realizando assim a finalidade da criação. Então, dar salvação significa restauração, significa voltar a seu estado original. Por exemplo, salvar um homem decaído em pecado significa restaurá-lo ao seu estado original, no qual ele desfrutava do início. Por exemplo, salvar uma pessoa doente é fazer ela voltar a seu estado de saúde normal. Então, ela volta para seu estado original. Também, salvar um homem que se afoga é restaurar a posição que tinha antes de começar a se afogar. Da mesma forma, salvar um homem decaído em pecado significa restaurá-lo à posição de sem pecado, da qual ele desfrutava no início. Sim, volta para o estado original. Então, a providência da salvação, ela é a providência da restauração. Então, até que ponto o homem decaído deve ser salvo? Até que ponto Deus ele vai dar a salvação? Então, o ser humano ele deve ser salvo a ponto de realizar o reino dos céus na terra. Como pode ser estabelecido o reino dos céus na terra? Através de todo ser humano realizar até a realização das 3 grandes bênçãos. Então, Deus ele vai restaurar o homem em seu estado original até que ele atinge as 3 grandes bênçãos. Então, a primeira bênção é a perfeição individual. Então, o fundamento de 4 posições individual, frutificai. A segunda bênção é multiplicai. Então, é a perfeição em nível familiar, assim que pode expandir para a sociedade, nação e mundo. E a terceira bênção é o fundamento de 4 posições do domínio. Então, é a perfeição em nível de domínio, onde o homem pode, através de dominar a natureza e toda a criação através de amor, toda a criação vai devolver beleza. Então, assim, pode, através das 3 grandes bênçãos, pode realizar o reino dos céus na terra. Então, como Deus ele vai fazer isso? Então, Adão e Eva eles deveriam passar por 3 estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento. Então, assim, eles poderiam chegar na perfeição e estabelecer o fundamento de 4 posições familiares centralizado em Deus. Mas como nós vimos na queda do homem, o homem ele caiu no nível de perfeição do estágio de crescimento. Então, Adão e Eva, né, eles cresceram até o alto estágio, até o grau do estágio de crescimento, e eles pararam de crescer. Então, eles foram influenciados por Lúcifer e cometeram a queda. Então, com isso, eles desceram para a posição de homem decaído. Então, por isso, não foi possível realizar o plano ideal da criação de Deus. Então, Adão e Eva eles ficaram no domínio de Satanás e adquiriram naturezas decaídas. Então, para a restauração do homem decaído, é preciso fazer separação de Satanás e liquidar o pecado original. Então, eles caíram em um nível abaixo da criação, um nível muito baixo. Então, por isso, todo ser humano ele precisa passar por um curso que é o curso
do curso inverso da queda. Então, para voltar para o mesmo ponto onde Adão e Eva estavam no princípio da criação. Então, este curso que o ser humano deve sair do estado de homem decaído e voltar ao estado original se chama o curso de separação de Satanás. Então, restaurar a si mesmo a nível que Adão e Eva tinham crescido. Então, quando chegar nesse nível, o ser humano ele deve receber o Messias e deve eliminar o seu pecado original e dar salvação. O Messias ele vem para dar salvação espiritual e salvação física. Então, o ser humano ele deve continuar crescendo através de renascer, receber o Messias e assim, seguindo as palavras do Messias, ele pode ir por este caminho que Deus está realizando para o ser humano decaído voltar ao seu estado original. Então, além de várias leis e princípios que Deus usa para a restauração do homem, tem este curso que nós vimos. Então, assim, pode completar a finalidade da criação. Então, Deus deseja salvar completamente o ser humano até que possa realizar a finalidade da criação. Através dos 3 grandes bens, como nós vimos, pode realizar o reino dos céus na terra. 1. Princípio da restauração por indenização. Então, como era a relação de Deus com o ser humano antes da queda? Então, antes da queda, o ser humano ele responde só a Deus e ele deveria unir-se com o coração de Deus. Quando ocorreu a queda, então o ser humano ele ficou na posição de meio caminho, que às vezes pode responder a Deus e às vezes responde Satanás. Então ele estabeleceu um relacionamento de sangue com Satanás. Originalmente, o homem ele foi criado antes da queda somente para responder a Deus. Mas como ele foi influenciado por Satanás, ele ficou na posição de meio caminho. Então, quando o ser humano ele faz... Como o ser humano ele pode sair da posição de meio caminho? Então, quando o ser humano ele faz uma condição, ele é conduzido para o lado de Deus. Isso é uma boa condição. Então, dá o direito de posse para Deus. Mas, por outro lado, se ele fazer uma má condição, ele dá o direito de posse para Satanás. Então, Satanás ele pode conduzir a vida dessa pessoa. Então, para fazer separação de Satanás e sair da posição de meio caminho e ir para o lado de Deus, nós precisamos estabelecer boa condição. Por outro lado, se a gente estabelecer más condições, ter mau conduta e fazer ação de dar e receber com Satanás, a gente cai no domínio de Satanás. Então, para entender melhor, Deus e Satanás, eles dependem do tipo de condição que este homem estabelecer. Deus ele não pode simplesmente pegar este ser humano e colocar no céu, e Satanás também não pode pegar simplesmente o ser humano e colocar no inferno. Tudo depende da porção de responsabilidade do homem, ou seja, depende das ações desse homem. Então, quando o ser humano ele faz uma boa condição, ele pode fazer, se chama condição de indenização. Por outro lado, a má condição se chama condição de acusação de Satanás. Então, através da indenização, nós podemos voltar ao estado original. Então, vamos imaginar a posição original. Isso foi perdido com a queda. Então, nós precisamos restaurar isso. Então, nós precisamos restaurar fazendo o curso contrário para voltar ao estado original. Por exemplo, você está no seu estado original, você tem honra, você tem posição, você tem saúde e você tem uma amizade. Mas você perde isso por causa do ódio. Então, por causa da queda, você perde essa posição, você perde sua saúde, fica com uma saúde, e você perde sua amizade e briga com essa pessoa. Então, você foi para uma posição de má saúde, você foi para uma posição de briga. Então, para você voltar ao seu estado original, você precisa pedir desculpa para essa pessoa que você brigou. Você precisa pedir perdão e se esforçar para ter um tratamento melhor. Então, tudo isso se chama condição de indenização. Você fazer o curso inverso. Então, esta pessoa está indenizando um erro. Então, ela vai fazer a restauração por indenização. Então,
estabelecer a condição deve ser a condição de indenização. Então, voltar por condição é restauração por indenização. Então, a providência da restauração de Deus, ela pode ser estabelecida através da condição de indenização. Então, a providência da restauração, ela é feita através da indenização. Então, qual é o grau de condição que nós precisamos fazer de acordo com a nossa situação? Tem 3 casos. O primeiro caso é na mesma quantidade. Então, quando a pessoa ela perde sua posição, ela precisa fazer uma condição na mesma quantidade para voltar à posição original. Outro exemplo é o preço menor. Então, quando a pessoa ela faz ela está num estado menor, ela consegue voltar ao seu estado original. Um exemplo disso é reduzir o pagamento de um débito. Por exemplo, você deve R$100 para uma pessoa. Então, ela fala que somente com a quantia de R$20 ela já pode quitar esta dívida. Outro exemplo é a crença na cruz, o batismo e o sacramento da Santa Comunhão. Então, somente em acreditar em Jesus você já está pagando, fazendo essa indenização. Então, é um preço maior. Tem também, a condição de preço maior. Então, a pessoa ela precisa pagar mais do que aquilo que foi perdido. Então, um exemplo disso é o fracasso de Abraão na oferta simbólica. Então, quando Abraão ele falhou em fazer a oferta simbólica dos animais, ele teve que ofertar Isaac. Então, entre cortar um casal de pombinhos e o filho, com certeza o filho é muito mais difícil. Então, um exemplo na mesma quantidade fala em Êxodo 21, de 3 ao 25. A lei diz: se houver algum dano, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida e golpe por golpe. Então, isso significa que a pessoa deve pagar na mesma quantidade. Então, através da Bíblia, nós conseguimos entender que Deus ele usa essas 3 formas para trabalhar com as condições, com a condição de indenização. Então, a condição de indenização, como ela deve ser feita e quem deve fazer ela. Então, a condição de indenização, ela é feita através de fazer o caminho contrário, o curso inverso. Então, como fala em Romanos 5,19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, alguns exemplos de curso inverso. O primeiro Israel, eles odiaram Jesus e eles entregaram Jesus à cruz e receberam punição. Israel, ele declinou depois que levou Jesus à cruz. Então, o curso inverso do primeiro Israel seria: o segundo Israel, ele deve amar Jesus, carregar a cruz junto com Jesus até todos serem salvos. Então, essa é a restauração à posição de povo escolhido. O segundo exemplo de curso inverso então, é a queda. Contra a vontade de Deus aconteceu a queda e causou aflição a Deus. Então, para fazer o curso inverso, precisamos praticar a vontade de Deus, restaurar o homem em seu estado original e consolar Deus. Adão, ele rebelou-se contra Deus e os seus descendentes caíram no seio de Satanás. Então, Jesus, ele veio na posição de fazer o curso inverso, então ele veio na posição de segundo Adão. Então, ele estava na posição de servir e honrar Deus, mesmo sendo abandonado. Então, mesmo que seja abandonado por Deus, ele deve restaurar a humanidade do seio de Satanás para o lado de Deus. Então, quem deve estabelecer a condição de indenização? O homem ele não cumpriu sua porção de responsabilidade e foi dominado por Satanás. Então, o próprio homem, o homem mesmo, devemos cumprir nossa porção de responsabilidade. Então, nós devemos cumprir nossa porção de responsabilidade ao ponto que, em vez de ser dominados por Satanás, nós devemos dominar Satanás. Então,
o homem, ele para eliminar o pecado original, ele precisa de receber o Messias. Então, ele não consegue eliminar por si só o pecado original. Então, qual espécie de condição deve ser estabelecida para que os homens decaídos possam fazer o fundamento para receber o Messias? Então, o ser humano, ele precisa de um Salvador, então ele precisa de um Messias. Então, quando o Senhor do Segundo Advento vir, ele vem com a missão de eliminar o pecado original. Então, o ser humano, primeiro, ele precisa fazer um fundamento para receber o Messias. Então, nós primeiro devemos saber de que modo Adão falhou em cumprir a sua finalidade da criação. Que Adão deveria ter feito de acordo com o ponto de vista da providência e do princípio da criação. Então, o que aconteceu devido à queda? Então, o que o ser humano ele precisa fazer para recuperar o que foi perdido? Então, o fundamento de fé que Adão devia fazer, que é o fundamento original. Então, já existia um fundamento no plano original, que era o fundamento de fé. Então, Adão, ele deveria observar o mandamento de Deus sem cair, mas em vez disso, ele não observou. Então, também ele precisaria passar por um período de crescimento sem cair. Então, depois, ele iria passar para o fundamento de substância. Ele não conseguiu realizar o fundamento de fé porque ele não observou o mandamento e também não passou pelo período de crescimento. Então, ele não conseguiu realizar o fundamento de substância. Então, o plano original de Deus, através desses fundamentos, ele poderia ter realizado o mundo original. Então, Adão ele não realizou o fundamento de fé, nem o fundamento de substância do plano original de Deus por causa da queda. Então, com isso aconteceu a queda e então veio o fundamento de substância e fundamento de fé da restauração. Então, no fundamento de substância, primeiro precisamos de uma figura central que representa Adão e Eva. Então, essa pessoa, primeiro ela precisa de um objeto condicional e depois um período matemático de indenização. Assim, ela pode ir para o fundamento de substância. Então, no fundamento de substância, essa figura central é a pessoa que obteve vitória no fundamento de fé e ela precisa de outra pessoa para eliminar sua natureza decaída. Então, ela precisa estabelecer uma condição de indenização para eliminar a natureza decaída. Assim, ela pode fazer o fundamento para receber o Messias. Então, como nós sabemos, por causa da queda não aconteceu isso. Então, originalmente, o homem ele deveria estabelecer este fundamento de fé e fundamento de substância, assim poderia se tornar um com Deus. Então, isso seria o fundamento individual de 4 posições. Então, Adão e Eva eles deveriam atingir esses pontos: tornar-se o templo de Deus, formar o seu corpo com Deus, atingir a deidade, ter o caráter de Deus, sentir exatamente o que Deus sente, conhece a vontade de Deus e vive exatamente como Deus deseja que ele viva. Também, imediatamente sente tudo que Deus sente, como se os sentimentos de Deus fossem dele mesmo. Não consegue fazer coisa alguma que cause sofrimento a Deus. Por último, jamais poderiam cair. Como Adão e Eva não conseguiu fazer o fundamento de fé e substância para atingir esses pontos, teve que ocorrer o fundamento da restauração. Fundamento da restauração. Então, com a queda, Adão e Eva eles não observaram o mandamento de Deus de não comer do fruto. Ao invés disso, eles fizeram relacionamento com Satanás. Então, eles não passaram pelo período de crescimento sem cair. Então, o fundamento de fé ele foi perdido. E ao contrário de ter união com Deus, Adão e Eva estabeleceram uma união com Satanás. Então, por isso, eles fizeram o contrário. E eles estabeleceram 4 pontos, aqueles pontos que nós acabamos de ler, centralizados em Satanás. Então, como deve ser restaurado aquilo que foi perdido, né? Como nós vimos,
Então, deve ser restaurada por todos os seres humanos, porque nós somos descendentes de Adão e Eva. Então, como nós vimos, tem um fundamento de fé original que Adão deveria ter estabelecido e observar o mandamento de não comer do fruto e passar pelo período de crescimento sem cair. Então, nós devemos restaurar por indenização, né? Então, a pessoa que está na posição de Adão e Eva, ela está na posição de figura central e ela precisa de uma condição de indenização para eliminar a natureza decaída. Então, ela também precisa de um objeto condicional. Como Adão e Eva caíram, eles não poderiam receber diretamente a palavra de Deus. Por isso que, como nós vimos, estamos abaixo da criação. Então, por isso, devemos estabelecer um objeto condicional primeiro. Então, se o indivíduo fizer isso, ele estabeleceria corretamente o fundamento de fé. E assim ele poderia fazer o fundamento de substância. Então, essa figura central é a pessoa que ela cumpriu o fundamento de fé. Então, com outra pessoa, ela poderia fazer a condição de indenização para eliminar a natureza decaída. Então, essa condição de indenização, ela significa fazer o curso inverso. Fazer o curso contrário das naturezas decaídas. Então, depois de restaurar o fundamento de fé e substância, pode fazer o fundamento para receber o Messias. Então, Deus ele demorou para enviar Jesus porque o ser humano ele precisa primeiramente cumprir a sua porção de responsabilidade e fazer o fundamento de fé e o fundamento de substância. Então, alguns exemplos de figuras centrais do fundamento de fé que Deus chamou: Abel, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os 6, João Batista, etc. Então, alguns exemplos de objetos condicionais que estão na Bíblia. Então, na Idade do Velho Testamento, a oferta simbólica da Arca de Noé era um objeto condicional. No Novo Testamento, o próprio Jesus, ele foi a palavra em substância, ele era o objeto condicional. Como eu disse, né, Adão e Eva, como caíram na posição abaixo da criação, eles não puderam receber a palavra diretamente, mas no Novo Testamento, Jesus, ele era a palavra em substância, então ele era esse objeto condicional. Então, alguns exemplos de períodos matemáticos que é muito usado na Bíblia. Esse período matemático de indenização. Então, o número 3, o número 4, 7, 12, 40 e o número 21. Então, por exemplo, 120 anos para construir a arca, 3 andares da arca. Então, como é o fundamento de substância? Então, o homem ele deveria atingir os 4 pontos de união com Deus, sentir o coração de Deus, tornar-se templo de Deus, e assim ele poderia atingir a natureza original da criação. Mas, como nós sabemos, por causa da queda, isso não aconteceu. Então, para restaurar, é preciso de um fundamento, uma figura central, que deve fazer uma condição para eliminar a natureza decaída. Então, essa é a fórmula para o homem restaurar e chegar à perfeição. Então, essa fórmula é assim. Primeiro você estabelece o fundamento de fé, depois o fundamento de substância. Assim você pode, através de obter vitória no fundamento de fé e substância, faz o fundamento para receber o Messias. Você recebe o Messias e pode eliminar o pecado original. Assim você faz o cumprimento do período de crescimento junto com o Messias. Então você passa pela formação, crescimento e aperfeiçoamento, sempre crescendo, e assim você pode alcançar a perfeição. Então, assim como Adão e Eva deveria ter feito, você pode tornar-se uma substância aperfeiçoada. Curso da restauração. Então, nós devemos ver o curso. Então, assim, nós podemos passar pela posição de servo dos servos, servo de Deus, filho adotivo e filho de Deus. Originalmente, isso era para ser feito por Adão e Eva, mas como nós estamos na era do completo testamento, nós podemos fazer através do Senhor de segundo advento e entrar no domínio direto de Deus. Então, a história da providência da restauração e eu.
Então, que atitude nós devemos ter e qual é o nosso papel na providência de Deus? Então, nós somos personagens históricos e temos papel principal na providência da restauração. Então, como produtos da história, nós precisamos passar pelos testes dos personagens históricos simbolicamente e verticalmente e vencer esses testes. Então, tudo que os santos profetas do passado fizeram resultou no eu de hoje. Então, nós somos, primeiramente, um produto da história da providência da restauração. Nós somos personagens que devem realizar a finalidade da história. E, por último, nós somos o fruto desejado pela história da providência da restauração. Então, para se tornar vencedores históricos, é importante entender a história dos profetas e santos e entender 3 pontos também. Nós precisamos entender o coração de Deus ao chamar aqueles personagens históricos, a chamar a família daqueles personagens históricos. Nós precisamos entender que o ser humano ele não consegue entender por si mesmo a Bíblia e as histórias. Então, nós podemos ler as histórias de Abraão, de José, de Noé, entender, mas não conseguimos entender, por exemplo, qual tipo de coração Deus tinha quando ele chamou esses profetas. Então, nós não conseguimos compreender qual era a finalidade de Deus ao chamá-los e suas missões especiais, ou seja, missão providencial. Então, para compreender tudo isso, só é possível através do Senhor do Segundo Advento. Então, o Senhor do Segundo Advento vem com a missão de finalizar a providência da restauração e nós precisamos entrar numa ação de dar e receber e acreditar nas palavras do Senhor do Segundo Advento. Assim, nós vamos conseguir entender o coração de Deus, a finalidade de Deus, chamar esses profetas, então a missão providencial das pessoas que Deus chamou. Então, para conhecer o reino do céu, nós precisamos passar pelo caminho que nossos antepassados passaram e até o caminho que eles não percorreram, nós devemos passar. Por exemplo, quando nós estudarmos a história de algum personagem bíblico e ver que ele falhou em tal ponto, nós podemos ter como exemplo para não falhar no mesmo ponto de acordo com nossa situação. Então, ou alguém que obteve vitória, nós podemos entender e pegar, como exemplo para também obter vitória no nosso curso. Então, os homens decaídos, eles jamais poderão encontrar o caminho da vida se não conhecem as particularidades do conteúdo da providência da restauração. Então, se não conhecermos a história das pessoas chamadas por Deus nos detalhes, jamais nós vamos conseguir encontrar qual caminho nós devemos seguir originalmente na nossa vida. Então, por isso, nós precisamos conhecer os princípios da restauração em detalhes. Então, na próxima conferência, nós vamos entender sobre a família de Adão, Noé, Abraão, Moisés e até mesmo sobre o curso de Jesus. Então, nós vamos entender que existem várias repetições na história que não são por acaso, também mostrar que Deus está trabalhando na história como finalidade de estabelecer o reino dos céus na terra. Então, assim, Deus ele deseja restaurar o ser humano a seu estado original. Muito obrigada.